Olá pessoal, eu sou o Marco aqui da EAPay e hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais. É isso mesmo, nós vamos conhecer todos os gatilhos mentais, ou os mais conhecidos, e também os 3 tipos de gatilhos mentais. Então fique comigo nessas videoaulas, porque serão mais de uma, onde a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante na hora de você persuadir seu cliente. Nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre os gatilhos mentais que envolvem a conexão com a sua marca. Na segunda aula, nós vamos falar sobre os gatilhos mentais que envolvem as emoções. E na terceira, aqueles que justificam a escolha lógica do seu cliente. Por isso, fique comigo nessa videoaula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você receba conteúdos regularmente sobre empreendedorismo e outros assuntos que são muito importantes para o seu negócio, sem custo algum, e que você não fique de fora desses assuntos que vão fazer você decolar os seus negócios, beleza? Então vamos começar primeiro? Olá pessoal, agora eu já estou aqui em miniatura e agora a gente já pode começar essa tríade de vídeos falando sobre gatilhos mentais. Nessa primeira videoaula nós vamos falar sobre um pouquinho do conceito dos gatilhos mentais e também daqueles gatilhos que envolvem a conexão com as marcas e os produtos. Beleza? Vamos seguir nessa? Antes de mais nada, eu acho legal a gente levar alguns pontos em consideração, É que os gatilhos mentais, eles não têm um padrão, eles não são exclusivos e únicos de uma maneira só de serem usados, Eles podem ser usados em vídeos, campanhas, títulos de textos, músicas, em diversos formatos de comunicação, e não necessariamente você precisa escolher um deles, Você pode usar vários dentro da mesma campanha, do mesmo conteúdo que você for criar para o seu público-alvo, para a sua persona. Os gatilhos mentais também eles podem ser percebidos e sentidos de maneiras diferentes, Quando a gente para pensar que cada pessoa tem uma opinião e um impacto sobre determinado assunto ou determinada coisa de uma maneira diferente, os gatilhos mentais também podem ser sentidos dessa maneira. Lembrando que os gatilhos mentais eles influenciam muito no psicológico, na maneira de pensar, num campo mais profundo das pessoas. Então algumas pessoas mais sensíveis podem sentir de um jeito, outras menos sensíveis podem sentir de outro, pessoas mais influenciáveis podem sentir de uma maneira mais intensa e tomar uma ação mais rápido. Depende muito da pessoa e de como ela vai receber essa comunicação, mas também depende da maneira como ela está no momento, se ela está predisposta, se ela não está predisposta. O que vale é a intenção que a sua comunicação tem de chegar até a pessoa, o que ela quer dizer com aquilo. Porque aquilo que a pessoa sente ou controla em si não pode ser controlado pela empresa, Mas aí tem os gatilhos que induzem uma ação. Então já chegando aí mais um pouquinho quase no conceito, que a gente vai ver mais pra frente. E cada combinação de gatilho pode derivar um novo gatilho mental. Então a gente vai ver ao longo dessas videoaulas que às vezes você usa 2 gatilhos mentais e você resulta em um novo gatilho mental. Isso é muito legal. E é preciso ter um cuidado na hora de usar esses gatilhos. O excesso pode gerar um resultado contrário do esperado, Conforme eu citei antes, cada pessoa sente de uma maneira diferente. Então às vezes um gatilho que você vai usar pode gerar uma sensação de desconforto em uma certa pessoa. Quando você fala de um assunto mais delicado, como a gente vai ver um gatilho mais pra frente, acho que no final do curso nós temos o gatilho mais delicado, que eu não vou dar spoiler de qual que é, mas ele gera um desconforto, ele pode gerar discussões, ele tem esse objetivo, claro, mas ele precisa ser dosado, todos os gatilhos precisam ser dosados, até porque quando você faz uma comunicação com muitos gatilhos mentais, você pode se tornar aquilo que as pessoas chamam de uma marca sensacionalista, e não é isso que a gente quer uma comunicação assertiva. Os gatilhos da emoção, que são um dos 3 tipos de gatilho que a gente vai falar, precisam ter um cuidado redobrado na utilização, principalmente porque eles agem na emoção da pessoa. Não existe um número de gatilhos corretos, não existe um número fixo. Eu procurei em diversas referências, diversas fontes. Alguns gatilhos eu coloquei, alguns gatilhos se derivaram de outros que eu fui vendo ao longo da criação das videoaulas, mas não existe um número correto. O que a gente tem em torno de 40 gatilhos, mas a gente sempre parte de 5 ou 6 gatilhos principais, que a gente vai ver na primeira etapa do curso, que é aqueles que geram conexão com a marca, e deles se derivam os demais gatilhos, para que você mexa com a emoção das pessoas e também para
que você faça com que as pessoas tomem a decisão. Então, esses outros dois tipos de gatilho final são os gatilhos que derivam do que a gente chama de coroa de gatilhos. Então, por isso a gente vai dividir 3 videoaulas para que fique bem claro isso para vocês. Então, vai ser da seguinte forma: nessa primeira videoaula, que é a videoaula que a gente está assistindo agora, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de gatilhos mentais e sobre os primeiros gatilhos, né, a coroa de gatilhos, que são os gatilhos que geram conexão com a marca. Na segunda videoaula, nós vamos falar sobre os gatilhos que geram emoções. E na terceira videoaula, aqueles gatilhos que levam as pessoas às ações em si. O que são os gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais, eles são alguns estímulos que as comunicações fazem dentro do nosso cérebro para que a gente seja influenciado a uma tomada de decisão. Então, saber estimular, né, o nosso cérebro a tomar uma decisão, ou parar para pensar, ou gerar essa conexão, né, ela é uma arma de persuasão que as empresas, as marcas utilizam seus produtos ou serviços para persuadir a sua persona, né, e gerar um resultado na área de marketing, tanto quanto na área de vendas. Lembrando que você pode usar os gatilhos, por exemplo, não para necessariamente gerar uma venda, mas para gerar uma ação dentro do seu processo de jornada de venda, ou já para fazer uma venda. Então, se você não sabe o que é persona ainda, a gente tem um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar listado aqui embaixo. Dá uma procurada, porque é muito importante você conhecer de fato a sua persona para saber quais gatilhos utilizar com ela. Então, os gatilhos mentais, eles são estudados desde a Grécia Antiga, né, e é onde eles são classificados em 3 categorias: a ethos, patos e o logos. Se eu estiver falando um grego errado, me perdoe. Ethos, né, é credibilidade. A patos é a emoção e o logos é a escolha. Então estão aí as 3 classificações dos gatilhos mentais: os gatilhos da credibilidade, da emoção e da escolha. Na prática, né, como seria na prática cada um deles? A ethos constrói uma autoridade e uma credibilidade na sua marca. A patos ativa as emoções corretas em relação à sua marca. E a logos justifica com argumentos lógicos a sua escolha, a sua opção final sobre o produto ou serviço. Tecnicamente, a gente entenderia como se precisasse ser sequencialmente. Eu preciso usar primeiro a ethos, para depois usar a patos, para depois usar logo, mas não necessariamente. Depende muito do estágio da jornada de compra onde o seu cliente está. Muitas vezes já com um argumento lógico, o seu cliente já pode realizar a compra. Então, por exemplo, fazendo uma relação com uma loja de sapato, vamos dizer assim que entre um cliente já predisposto, ele precisa comprar o sapato, você não ativou nem a ethos nem a patos, mas você precisa do argumento lógico para fazer ele optar pelo sapato. Agora, se esse mesmo cliente entra por curiosidade, você precisa ativar a patos nele, você precisa ativar uma emoção nele, mas também você precisa ativar a autoridade da sua marca e a credibilidade. Ele precisa criar uma confiança, criar um sentimento com a sua marca para que o seu argumento lógico faça mais sentido. Então é muito importante que nesse período onde você trabalha os gatilhos mentais, você também entenda a jornada do seu cliente. Então ele pode ter ido na sua loja devido a como uma comunicação baseada na ethos. E aí lá você tem que desenvolver a patos. Ou ele desenvolveu a patos antes de ir na sua loja. Lembrando que gatilhos mentais não precisam ser necessariamente para uma loja física, uma loja virtual, ou para quem vende redes sociais. Os gatilhos mentais, eles são usados desde para você vender um livro. O título ou a capa do livro envolva para que suas emoções sejam despertadas. Então é muito importante que isso também seja uma noção que nós tenhamos que ter, né? E a gente vai ver nos mais diversos exemplos, campanhas bem antigas, campanhas novas, alguns textos em algumas formas de texto, né? Baseada que também temos gatilhos mentais que vêm de músicas. Então vamos ver também algumas maneiras diferentes de explorar os gatilhos mentais. Então, as pessoas compram de que elas conhecem, né? Elas gostam e confiam. Então, se eu conheço, eu gosto e confio, eu compro. Então, quais são os já citados, né? Mas quais são os 3 principais tipos de gatilhos mentais? São aqueles que constroem a credibilidade e a confiança na marca e no produto, que é a ethos. São aqueles que envolvem as emoções,
que são a patos, e aqueles que convencem racionalmente e logicamente e definem a escolha, que é a logos. Então a partir daí a gente vai começar agora com o primeiro, que são os gatilhos que constroem credibilidade e confiança na marca e no produto. Os gatilhos que constroem a credibilidade e confiança na marca e no produto, né, buscam mostrar para o seu cliente que a sua marca ou produto é como se fosse um rei, idolatrar, mas não no sentido pejorativo, naquele sentido de que legal essa marca, ela faz uma coisa diferente. Então, eu já tô dando um spoiler de quais são os gatilhos mentais que estão aí dentro, né? E ele quer dar autoridade, a credibilidade, um merecimento pela posição e o reconhecimento. A partir desse texto, se a gente parar para pensar, a gente já consegue identificar quais são os 6 gatilhos mentais que são chamados a coroa de gatilhos que vão vir pela frente, né? Que são os 6 principais e deles vão derivar os demais gatilhos da segunda e da terceira parte dessas videoaulas. Então aí a gente tem um exemplo para ilustrar, né? A coroa de gatilhos mentais, ela é composta de 5 principais gatilhos e do que a gente chama de joia da coroa, que aí vai ser o último gatilho, que é o 6º gatilho, que eu vou mostrar para vocês ainda nessa videoaula. Então, quais são os gatilhos, né? A ethos, ela tem o objetivo de gerar credibilidade e confiança na marca e no produto, e os gatilhos mentais que estão nela são o da especificidade, o da autoridade, o da prova social, o da escassez, o da urgência, e a joia da coroa, que eu falei para vocês há um pouquinho antes, é a prova. Não é a prova social, é a prova e eu vou te mostrar o que é essa prova. Né? O da especificidade, então quando você tem alguma coisa específica, você ativa, né, a curiosidade. Então você dá detalhes sobre uma solução ou uma objeção do cliente. E aí sim você constrói a autoridade, né? Então, dentro da especificidade, eu coloquei 3 exemplos aí. 3 passos para você ter um negócio de sucesso, 10 dicas para perder peso, e os 10 segredos de um milionário. Vamos parar para pensar o que tem em comum entre elas. Números e algo oculto. Eu vou especificar quais são os 3 passos. Eu vou especificar quais são as 10 dicas. Eu vou especificar os 10 segredos. Esse é o gatilho da especificidade. Eu vou ser específico, eu vou especificar cada assunto do qual eu tratei na minha comunicação e ativar a curiosidade. A curiosidade a gente vai ver que ela está num gatilho lá na segunda etapa das videoaulas. Ela também gera uma emoção, mas a especificidade ela vem antes. Então, por exemplo, quando eu falo assim, 10 maneiras de você ganhar dinheiro sem sair de casa. Tem outros gatilhos envolvidos, mas eu tô sendo específico. Eu vou falar quais são as 10 maneiras para você ganhar dinheiro sem sair de casa. Esse é o primeiro gatilho, gatilho da especificidade. O gatilho da autoridade, ele, o próprio nome já diz, é quando a sua marca se torna uma autoridade num determinado nicho, ou ramo, ou área de atuação, né? Um grande exemplo são os palestrantes, né? Os palestrantes, eles são autoridades num assunto nos quais eles sobem nos palcos para falar, eles falam, eles escrevem livro, eles dão palestra, eles dão consultoria, porque eles são vistos como uma autoridade, eles entendem do assunto e eles mostram os resultados que eles alcançam, né? Eles utilizam muito do storytelling para contar como que eles chegaram até ali, como que eles fizeram. Você precisa ter o da autoridade, você precisa ter um certo cuidado também, né? Não se tornar muito empreendedor de palco, aquele que sobe muito e conta muita história. Você precisa mostrar resultado. É sempre bom lembrar disso, né? Nunca deixar vago. Eu sou palestrante, tá? Mas o que você já fez? De onde que você veio? Então você tem uma autoridade, você tem entendimento sobre o assunto pelo qual você fala. O terceiro gatilho é o da prova social. Eu acredito que esse seja um dos gatilhos que as pessoas mais levam em consideração e que ele transita muito até a última etapa do processo de compra, né? Quando o cliente busca depoimentos ou busca a opinião de outras pessoas. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que busca muita opinião pelas redes sociais, por depoimentos. Eu quero comprar uma blusa. Então eu gostei dessa blusa dessa loja, ela é muito específica. Então eu vou ver o que as pessoas falam da loja, o que as pessoas falam da blusa, o que as pessoas compartilharam, o que as pessoas têm compartilhado falando sobre o assunto. Então sempre que a gente vai comprar algo, a gente tem essa tendência a buscar mais informações além daquilo que está descrito na loja, né?
Então, isso não precisa ser online, a gente pode fazer isso fisicamente. Por exemplo, você vai numa loja, você vê o produto, você pega seu celular, você vai lá, procura informações sobre o produto que está ali na sua frente. Muitas vezes, tatear tangivelmente o produto não é suficiente. Às vezes você quer ver, por exemplo, a experiência que uma pessoa teve, né, com aquele determinado produto ou serviço. Porque a gente leva muito em consideração a opinião das pessoas na hora de fazer uma compra. Então esse processo é ainda muito mais minucioso quando é compra feita online, já que esse comércio gera mais de desconfiança, mas não no sentido negativo, mas é no sentido de que a gente não pode tangibilizar aquilo que não está nas nossas mãos, a gente não pode tatear. Então, eu quero comprar um jogo de porcelana. Pô, mas será que essa porcelana é muito fina? Será que essa porcelana aguenta coisas quentes? Então aí tem 3 exemplos, né? As empresas colocam muito essa prova social, por exemplo, nos sites, ou em campanhas de redes sociais. A prova social também é feita por meio de vídeos, muitas vezes em storytelling, onde a pessoa fala e dá um depoimento sobre a experiência dela com a marca. Ali também tem um stories. Hoje em dia as redes sociais já fazem parte do dia a dia da jornada de compra do consumidor. Então essa prova social, ela busca fazer isso, ela busca com que você compartilhe a sua experiência, né? E as empresas têm estimulado isso, né? Fala assim, você comprou, beleza, a hora que chegar na sua casa, faz um unboxing lá, marca a gente. A hora que você estiver usando, tira uma foto, marca a gente. Isso é prova social. Então, às vezes, a prova social também ela tem seus lados positivos e negativos. Que uma prova social compartilhada negativamente, muitas vezes ela tem um alcance muito maior do que uma prova social que é benéfica à marca. Então as marcas utilizam aquilo que são benéficas para ela, né? O que mostra uma coisa benéfica para a imagem dela. Mas muitas vezes as pessoas compartilham aquilo que é negativo. Então, por exemplo, voltando à loja de sapato. Comprou o sapato, foi para casa, fez um unboxing toda contente com o sapato novo. Aí foi lá, usou o sapato, aí compartilhou, a loja recompartilha. Aí você vai usar o sapato, de repente, a hora que você vê, o sapato abre. Aí você vai lá e compartilha. A loja não vai compartilhar isso. Mas a loja tem que ser muito esperta, porque ela pode usar a prova social negativa como uma forma de relacionamento para o cliente. Isso é muito importante também. O próximo gatilho é o gatilho da escassez. Talvez o gatilho da escassez seja um dos mais conhecidos e mais utilizados pelas empresas, principalmente em promoções de venda, né? Então o gatilho da escassez consiste em criar um valor a partir da limitação de um item. Como é o caso do ouro, né? O ouro é escasso. Por isso ele é tão caro. E as pessoas gostam ou querem ter um objeto de ouro. Para muita gente é quase que inalcançável. Para outras pode ser comum, mas mesmo assim o ouro é escasso, né? Isso acontece porque o nosso inconsciente, né, ele costuma associar que quanto mais difícil é o acesso a um produto ou um serviço, mais valioso ele tende a ser ou a se tornar. Mas não necessariamente é isso. Olha aí, por exemplo, um site, daqueles sites que fazem busca de hotéis. Eles usam muito o gatilho da escassez para falar que tem outras pessoas vendo, né? Então, para demonstrar que tem mais pessoas interessadas e que tem apenas 3 desses livres. Isso é uma prestação de serviço, mas se você vê em algumas lojas virtuais ou marketplaces, eles também colocam apenas um item disponível. Apenas 2 itens disponíveis. O último item, então o gatilho da escassez, ele tá aí para gerar esse sentimento de, poxa, tá todo mundo comprando, eu não quero ficar sem, eu preciso. Da mesma maneira, por exemplo, você pode aplicar isso num PDV, você pode colocar as suas últimas unidades ali no ponto de venda, né, exposto ao público, e falar assim, as nossas últimas unidades. Então o gatilho da escassez tende a mostrar para sua persona que aquele produto está acabando, que ele está limitado e que você precisa comprar, estimular a compra baseado na pouca quantidade daquele item disponível. O gatilho da urgência é o próximo gatilho, ele tem muito a ver também com o gatilho da escassez, porque a escassez gera uma urgência, né? Mas o gatilho da urgência, ele funciona mais no sentido de que o prazo para comprar esse produto está acabando, né? Então, enquanto da escassez se limita à quantidade, né, e ao valor, o da urgência se limita ao tempo. Então, por exemplo, quando a gente vê em lojas virtuais, você está lá pesquisando, você vê uma promoção
bem legal, bem bacana. E aí você vê aquele time, aquele reloginho em cima, né? Tem um exemplo aí na tela mostrando, você tem 26 minutos para comprar com esses descontos. Ou, por exemplo, Black Friday. Ou, por exemplo, é só hoje, não preciso dizer, tá na tela, né? É só hoje nas Casas Bahia, é só amanhã. Então isso faz com que a pessoa sinta uma urgência em comprar. Às vezes você tá passando na rua e você vê uma placa, promoção, 50% de desconto só até dia tal. Isso é da urgência, né? Se a pessoa coloca assim, últimas unidades, aí ela já tá utilizando da urgência com da escassez. Então é bom que tenha essa diferença. E aí, como eu falei para vocês, dentro da coroa de gatilhos mentais, né, que é a Patos, a gente tem essa prova, que é a joia da coroa, que é aquilo que dá o brilho para todos os outros gatilhos. Então você precisa provar um resultado, você precisa mostrar que o seu cliente consegue, você precisa mostrar que você fez aquilo por um cliente, você precisa mostrar que o seu produto é bom. Então esse é o gatilho da prova, ele não necessariamente é a prova social. Mas eu trouxe um gráfico para ilustrar para vocês. Isso é o gatilho da prova real em si. Então, dependendo do modelo de negócio, às vezes ele não é muito utilizado. Mas se você vai vender, por exemplo, um produto ou um serviço pela internet que busque resultados, que esse produto ele seja um meio para a pessoa conseguir resultados, quando você mostra o gráfico ou o resultado, é a prova, é uma prova, não necessariamente uma prova social, como a gente fala, mas a prova. Se você provar que o que você diz é verdade, que os resultados são reais, as vendas acontecem. Então a gente pode usar aí, por exemplo, programas de afiliado. Se você vê programas de afiliado, eles usam muito os prints de tela com comissionamento, né, das pessoas que aderiram, que estão revendendo, que são afiliados. Isso é a prova, eles mostram os gráficos. Se você vende uma consultoria de Google, por exemplo, se você colocar os resultados de um cliente seu, é mais que uma prova social, né? A prova social, o cliente fala. Na prova, você mostra. Então essa seria um pouquinho a diferença da prova social para a prova. Na prova você está mostrando, olha, a minha marca, o meu produto ou serviço fez isso pelo cliente. Não é o cliente que está falando, mas sim você provando. Então essa é a joia da coroa, ela é ela que dá o brilho e muitas vezes as empresas esquecem de utilizá-las. Por hoje é só, a gente viu os principais gatilhos mentais que formam a coroa dos gatilhos mentais e a joia da coroa. E na próxima aula nós vamos ver os gatilhos mentais que envolvem as emoções dos seus clientes. Um abraço e até a próxima!